Vamos trazer para você o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Pelo menos 9 ônibus foram sequestrados, incendiados e usados como barricada. E esse tipo de ocorrência está aumentando por lá. Pedro Duran está com a gente, de volta aqui, para trazer os números dessa realidade lá no Rio de Janeiro e como que os criminosos estão utilizando esses veículos para a atuação na cidade. Com duas funções, basicamente, Carol. Ou como uma espécie de protesto, ou como uma forma de barricada para poder impedir o avanço da polícia. A gente está falando, peguei aqui os dados da Rio Ônibus. A Rio Ônibus é a entidade que representa as empresas de ônibus. Eles falam que em 2024 foram sequestrados, aí eu coloco aspas nessa palavra sequestrados, porque muitas vezes eles são sequestrados sem ninguém dentro, então não dá para confundir com, por exemplo, aquilo que aconteceu na rodoviária, que o ônibus foi sequestrado com gente dentro. 87 ônibus sequestrados e utilizados como barricadas e 8 ônibus incendiados. Isso no estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 12 meses, são 147 ônibus sequestrados e utilizados como barricadas e 32 veículos incendiados. Então, é importante dizer, Carol, que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, a cada 60 horas, um ônibus que é sequestrado, né? Então, é uma realidade bastante frequente. Isso atrapalha a vida de quem circula pela cidade. Quem depende do transporte. Quem depende do transporte. E é importante dizer que as empresas de ônibus, elas têm que pagar o preço desse ônibus, já que não tem seguro para ônibus no Rio de Janeiro, como eu explicava aqui. O custo de um ônibus é mais ou menos R$ 850 mil. Por quê? Porque quando você perde um ônibus, tem que comprar um novo ônibus. E por que a população é prejudicada? Porque entre a compra do novo ônibus, a burocracia, a documentação, a chegada dele na região metropolitana do Rio de Janeiro, ou na Baixada Fluminense, são mais ou menos 6 meses. Então, é um ônibus a menos na frota que está justamente sendo retirado de circulação por causa da ação dos criminosos. E a gente volta para o drama daqueles que dependem do transporte público. Sim. Você fica simplesmente sem ônibus por pelo menos 6 meses. Exatamente. E você percebe uma correlação entre os incêndios de ônibus no Rio de Janeiro e locais onde há operações policiais contra tráfico e milícia. Por exemplo, na cidade de Belford Roxo, que foi uma das cidades afetadas com esses incêndios que aconteceram ontem. Então, é importante que se diga que não é porque estão incendiando ônibus que a polícia tem que deixar de fazer operação. Não se trata disso. Mas há um impacto real das operações policiais no Rio de Janeiro para o dia a dia das pessoas. As operações policiais provocam o fechamento de escolas, o fechamento de unidades de saúde, provocam esse tipo de retaliação dos criminosos. Por isso é importante que a gestão do governador Cláudio Castro, que coordena esse tipo de operação, trabalhe com inteligência, com estratégia, para minimizar ao máximo os danos causados à população. Tá certo entrar na guerra contra o tráfico e a milícia, tem que entrar mesmo. E tem que entrar com uma arma que eles não têm, que é a arma da inteligência, que é a arma da estratégia. Porque do ponto de vista prático, você tem um elemento surpresa quando você tem uma operação policial. Supostamente o bandido não tem que saber quando a operação policial vai acontecer no Rio de Janeiro, no estado, numa cidade, enfim. E justamente por isso a preocupação com esse tipo de cena que é triste, é lamentável. O Estado acaba não perdendo nada financeiramente, as pessoas acabam não perdendo nada financeiramente, as empresas sim, mas o impacto para a vida do cidadão e também para o combate ao tráfico e à milícia por parte das autoridades é bastante significativo. Pedro Duran, com as informações e o retrato do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Obrigada, Pedro. Até já. Até já.